Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Empowerment Cast. Tudo bem, Lara? Tudo bem, Pri, e você? Pronta pra mais um? Bora lá! É isso aí! Você se sente incrível? Sim, cada dia mais. Gosto disso! E você? Eu também, eu me sinto incrível, não em tudo, porque a gente precisa reconhecer, né, que a gente não vai ser bom em tudo, mas eu tenho sim partes de mim que são incríveis. E foi um presente conseguir reconhecer essas partes, né? Sim, começa por aí, né? Sim. E hoje a gente vai estar falando, gente, em como ser verdadeiramente incrível. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde nós somos ensinadas, principalmente nós mulheres, né? O tempo inteiro que você só é incrível, que você só é empoderada e extraordinária quando você tem um emprego maravilhoso, um cargo, né, de CEO ou qualquer cargo, né, de chefia ou poderes aquisitivos excepcionais. E não, você não precisa de nada disso para ser uma mulher incrível. Ser uma mulher incrível engloba muitos aspectos da vida de uma mulher e de um ser humano, né, Lara? Com certeza, Pri. Eu acho que toda vez que a gente se foca muito só numa área da vida e a gente esquece das outras, nunca vai ter felicidade completa, né? Não tem verdade. como... Porque o ser humano, é um ser... A gente é um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Mas no nosso corpo aqui, no nosso dia a dia, a gente tem tipo de 10 a 12 áreas da nossa vida. Então, quando você foca muito só em uma, automaticamente vão ter faltas ali nas outras áreas que você, se você não tiver muito consciente, você não vai perceber. Sim. Eu mesma, há uns... Eu tenho um probleminha com o trabalho, sabe? Eu sou um pouquinho workaholic, mas eu era muito mais. Então, eu focava muito no trabalho e eu me sentia muito, muito segura trabalhando, porque eu sabia o que eu tava fazendo, eu era muito boa no que eu tava fazendo e aquilo me fazia ter um sentimento de ser incrível. Então, eu me viciei naquele sentimento e cada vez mais trabalhando. E quando a gente trabalha home office, pra mim foi difícil separar esse horário de trabalho e horário de outras coisas, né? E não foi até eu chegar num ponto que eu percebi, eu fui verdadeira comigo, eu entendi que eu estava insatisfeita com a minha vida, que eu fui parar para pensar que ser incrível não é só ter sucesso no trabalho, não é só ter sucesso financeiro, é ter relacionamentos, é ter amizades, é viajar, é poder dividir o seu tempo nessas atividades diversas e não focar só em uma coisa só, sabe? E deixar de viver nessa dualidade de que, tipo assim, é sim ou não. Ou você tem milhões ou você é pobre, né? Você só é rico se você tiver milhões. Você só é bem sucedido quando você é um entrepreneur, like, como é que é? Empreendedor. Empreendedor? Eu não falei nenhum nem outro certo, tá tudo errado. Eu falei, ai. Mas eu entendi. Eu falei, Enfim, quando você é um empreendedor de um sucesso extraordinário, ou você não é ninguém. Eu falo, a gente tá sendo o tempo inteiro cobrado e como que se estivessem puxando a gente pra viver nessa dualidade. E não, gente, o meio termo precisa existir. Eu acho que é a mídia social, né, que fez isso com a nossa geração, acho que vem vindo aí, mas quando você começa a olhar para o lado e ver muito sucesso, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, porque a sua vida é normal, você trabalha CLT, tem o trabalho das 9 às 5, você trabalha de segunda a sexta, você tem final de semana livre. O que tem de errado com isso? A gente tem que lembrar que whatever suits you. O que faz você feliz, não o que faz o outro feliz. E até mesmo porque ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém tá viajando o tempo inteiro, né? Esses dias eu vi até um cara falando assim, meninas, se sintam mais orgulhosas de si mesmas quando vocês estão fazendo as atividades domésticas, porque tem menina que sim, que ajuda a mãe em casa, que ajuda nas atividades domésticas. E por que ninguém posta isso? Só posta na hora que tá curtindo com as amigas, na hora que tá no shopping. E tipo assim, tudo quanto é tipo de atividade, a pessoa tá com problema de dicção hoje, né? Tudo quanto é tipo de atividade na vida
faz sentido, Sim. tem valor. Então, assim, o problema é que as pessoas, né, têm dificuldade de entender que as mídias sociais, elas são o palco dos melhores momentos da vida de qualquer pessoa e que a gente tem que parar de comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Porque ninguém tá viajando ali, curtindo e comendo em restaurantes caros o tempo inteiro, não, gente. É só o dia que posta que você sabe. Sim. A hora que tá lá botando lá, ó. Na hora que tá trabalhando pra ganhar, não tá mostrando, né? E é muito legal você trazer isso. Eu tava até conversando com uma amiga hoje de manhã sobre ser uma mulher completa, né? Ser uma mulher incrível e como que isso pode ser aprendido através da vida. Ela tem uma menina de teenager, né? 18, 19 anos. E como que a bagunça dela deixa ela nervosa. Tipo assim, ela é super organizada, super certinha, direitinho. E a menina dela é mais desorganizada. Eu sou essa pessoa desorganizada. Sério? E eu comecei a rir, porque eu me conectei com a história, né? Mas ao mesmo tempo eu falei com ela, falei, você tá certa, continua tentando, continua em cima. Porque eu fui me tornar mais organizada, mais assim, dona de casa, dona de uma casa. Eu saí de casa cedo, com 22, 23 anos, eu já tava morando sozinha. E mesmo nesse tempo todo, eu nunca tomei conta da casa durante muitos anos. Eu pagava alguém pra limpar, alguém cozinhava, tipo assim, eu coordenava, eu sou uma ótima gerente, mas eu mesma não ia get dirty, com fazer, sabe? Hands-on. E hoje eu já sou mais assim, e eu tenho prazer. Então agora quando eu tô planejando a minha semana, eu coloco o tempo de ir no supermercado, de fazer as compras, de planejar, eu coloco o tempo de cozinhar, eu coloco o tempo que tem que organizar isso, aquilo. Ai, eu não sei dizer, traz uma felicidade, tipo assim, conseguir fazer tudo, não ser uma máquina. Você se sente incrível quando você vê os resultados do seu planejamento, né? Aí já, tipo assim, você já planejou, você conseguiu fazer. Então é muito interessante que se sentir incrível pode ser 1001 coisas. Não é você se sente incrível porque você tem muito dinheiro na conta. Não, você deve se sentir incrível por ter conseguido fazer o que você precisava fazer. Aquilo que você falou que ia fazer, é o que a gente fala assim, né? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais, tá todo mundo cada vez mais familiar com o termo, né? Celebre as pequenas conquistas. Porque se vê muito, né, falar sobre isso hoje em dia. E isso faz todo sentido. É quando aquela semana você se programou para fazer determinada atividade, aquela semana e você conseguiu cumprir. Você é incrível por ter feito aquilo, sabe? Se sinta incrível por isso. É igual a gente tava discutindo a questão de, tipo assim, às vezes a gente fala muito aqui no pod, né? Sobre mulheres que largam carreira para se dedicar aos filhos. E quando a gente fala sobre isso, sobre o quão incrível essas mulheres são, a gente fala no sentido de que, tipo assim, eu vou falar por mim, né? O quanto eu tive que transformar e mudar a minha mentalidade. Porque eu tô fazer 35 anos daqui uma semana e toda a minha vida foi baseada em trabalhar para ter filhos e casar somente quando eu estivesse extremamente bem sucedida no trabalho, extremamente bem sucedida profissionalmente, porque daí eu teria uma carreira, eu teria isso. E não, gente, a gente não deve atrelar isso. Então, quando a gente fala, né, sobre o fato de uma mulher que escolhe abrir mão da carreira, do sucesso profissional, do sucesso, da independência financeira dela como um ser só, né? Não como um ser que virou com o marido ou com a pessoa que ela tá formando uma família com ela. Quando ela abre mão disso, isso não te deixou de ser incrível, porque você fez uma escolha, você trocou a carreira. Hoje você optou pela carreira de ser mãe. Então, assim, é o que eu falo. Querendo ou não, essa geração diminui muito as mulheres, né, que decidem isso. E muitas mulheres, assim como eu, deixam de se envolver e de se comprometer no relacionamento, deixam de ter filhos. Por quê? Porque estão esperando o ponto da carreira que elas vão se sentir tão incríveis que agora eu tô pronta. E, infelizmente, isso não é algo que tá atrelado à sua carreira. Isso é uma satisfação que quando você desenvolve, descobre a sua verdadeira identidade,
essa ânsia, né? Aquele fever por todas essas coisas automaticamente vem em você. Porque daí você começa a descobrir a essência daquilo que você foi feito pra ser. Uau, é profundo. Sim. É profundo porque a gente não vê isso hoje. A gente vê um mundo que vai só caindo, rolando barranco abaixo. Você só tem que ir, fazer. Se você não faz... É como se você só tem valor se você tá produzindo. E não é sobre isso. E você tem que ser muito verdadeira e honesta com você pra você parar e olhar. Porque existem estações na vida de todo mundo. Você tem a estação, a gente tava falando de ser solteira, a estação de ser casada. Então a gente precisa fazer o melhor que a gente pode na estação que a gente tá. Tô solteira, vou ter a melhor vida de solteira possível. Sim. Eu tô casada, eu vou ter a melhor vida de casada possível. Não dá pra colocar esse sentimento de ser incrível, de estar feliz, baseado em algo que está pra acontecer. Você precisa se sentir incrível, você precisa fazer por onde? No hoje. Porque o amanhã, desculpa, a gente não sabe se vai chegar. A gente tem a certeza só do agora. Volta para aquilo, né, Lara, de fazer o básico bem feito. É como eu tava falando com você ontem, né, que é quando eu tenho meus brainstorms, assim, eu corro e mando áudio pra ela e boto estrela. E eu pensando, a mulher mais incrível que é falada até hoje, né, desde da adolescência dela até hoje, depois de 2023 anos, Maria continua sendo falada. Então, assim, por gerações. E o que Maria foi? Maria não foi uma empresária de sucesso, Maria não foi CEO da companhia mais top daquela época, Maria não foi, né, nada de prestígio, segundo aos olhos da nossa geração. Maria foi mãe, Maria foi só uma mulher que recebeu um propósito, abraçou aquele propósito com tudo que ela tinha. Foi muito corajosa, sendo uma adolescente, sabendo das leis e de tudo, né, como que era naquela época, uma virgem grávida. Como que você vai explicar isso? Aí a gente já olha quando Maria foi rebelde na época dela. Aí que eu falo, até a rebeldia é boa então, quando usado na hora e com o propósito correto, né? Então, assim, quando a gente olha para esse exemplo, que a mulher mais bem falada da Terra, a mulher mais bem sucedida da Terra, ela foi nada mais mãe. Ela simplesmente foi mãe. Ela aceitou ser mãe e cumpriu o papel dela muito bem feito, né? Com certeza. Então a gente entende que, tipo, essa questão de ser incrível, ela não tá atrelada você é quem escolhe, né? Porque o fato de você se sentir incrível, tá aí, é um sentimento, você se sente. E sentimentos, eles podem ser escolhidos. Produzidos. Você pode se sentir o que quiser. Temos aí várias ferramentas que você pode usar, que pode te deixar triste, te deixar feliz, te fazer se sentir bem ou não. Tá tudo na nossa mão. Mas aí tá a gente voltar e se reconhecer, se ver quem a gente realmente é. Encontrar a nossa verdadeira identidade. Volta para aquilo que, assim, né? Volta aí uns episódios, que tem um episódio da autoestima, né? E do amor próprio. Que quando você tem essas duas coisinhas que são muito parecidas, né? São sentimentos extremamente bem parecidos. Mas quando você tem essas duas coisas bem definidas, você entende que, assim, o fato de você ser uma mulher extraordinária e exponencial é sobre fazer o básico bem feito. É só sobre ser quem você é, sobre viver a sua essência, é sobre respeitar os limites emocionais e físicos, né, individuais seus, e é sobre isso. Eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Tem um passo a passo, Lara? A Lara é boa em botar aí os pontinhos juntos. Eu sou a doida do sistema, né, do processo, mas sabe, acho que não tem não. Não tem, acho que seja você mesma, se escuta, seja verdadeira com você e você vai ouvir, você vai saber entender o que pra você realmente significa ser incrível, porque ser incrível pra mim é diferente de ser incrível pra Pri, de ser incrível pra Maria, pra Joana, é diferente. Então, se escutar, eu acho que seria uma coisa
que eu recomendo. É sobre se respeitar e respeitar as fases que você tá vivendo, né? Entender que, assim, essa chavinha que vira do ter uma vida, entre aspas, normais para uma vida exponencial, para uma vida incrível, é sobre entender que isso aí, você que tá no controle disso, é você quem vai definir, porque celebrar as pequenas conquistas, é sobre se sentir incrível cada vez que você conquistar coisas pequenas que talvez para outras pessoas sejam insignificantes, mas que para você significa muito, né? E eu acho também, Pri, desculpa, que se permitir viver experiências novas, né? Sim, e entender, né, que a vida não vai ter um ponto que vai ser, é aqui que deu certo, é aqui que eu me tornei incrível. Isso não vai existir. Então, que você seja uma pessoa de coração agradecido, porque a gratidão, ela te faz reconhecer esses momentos na sua vida. A gratidão, ela faz com que você identifique os momentos extraordinários que você tem vivido todos os dias e acredita em mim. Nós vivemos, sim, coisas extraordinárias todos os dias. Então, olha, seja uma mulher incrível, respeite os seus sentimentos, as suas emoções, se conheça, se permita. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio hoje, como ser verdadeiramente incrível, né, Pri? É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, a gente aprecia muito, a gente é muito agradecida, né? Porque a gente sabe que tempo é dinheiro. É dinheiro. Aqui na América, tchau. A gente vive no capitalismo, é isso aí, não, né? é a pura verdade, mas a gente tá mudando esse ditado. É isso aí. Então, ó, muito obrigada pelo tempo de vocês. Se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com pessoas que você sabe que também pode acrescentar na vida delas. Te vejo no próximo. Até mais. Tchau, tchau.